Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Antônio Bandeira, o poeta das cores. Filme que chega no dia 10 de abril aos cinemas pela Sereia Filmes. E aí eu preciso aqui saudar em nome da equipe do Papo de Cinema, o Francisco Bandeira, artista plástico e idealizador do documentário, além de sobrinho do nosso homenageado Antônio Bandeira. Francisco, um prazer estar aqui falando contigo. É um prazer todo meu, né, estar com vocês aqui. Tu tem uma semelhança física com o teu tio, né? Tu é muito parecido com o teu tio. E tu tá na mesma área que o teu tio. E a gente tá falando, o Antônio Bandeira é um grande nome das artes plásticas brasileiras no século XX. Alguém que foi reconhecido não só no país, mas internacionalmente, né? Para ti, em nenhum momento soou como uma espécie de uma sombra grande demais, ou pelo contrário, era meio que natural, até pelo teu Olha, talento, seguir isso? cara, eu tenho toda uma trajetória, é uma questão espiritual, sabe? Eu acho que assim, Aham. eu acho que eu tive assim rapaz, fica aqui, eu morri cedo, aos 45 anos, mas eu tenho um sobrinho lá que vai fazer com que para pesquisar sobre a minha vida. Então, falando sobre meu pai recortava jornais, tudo, aquela coisa toda. E quando veio o espólio de família, eu vi muito trabalho do Bandeira na casa do meu pai, aquela coisa toda. Cara, o Bandeira pintava. Se o Bandeira fosse vivo, ele estava fazendo infogravura, estava trabalhando no computador. Assistindo ao filme, fiquei com essa impressão de que Francisco é meio que um representante, é meio que uma fantasmagoria ali. Como é que foi encarnar isso, passar por esses cenários que o Antônio passou em Paris? Deve ter sido, ao mesmo tempo, um momento de descoberta, mas também um momento de saudade, né? Sou um pesquisador da obra do meu tio, adoro a obra dele. Já forneci material de pesquisa para quem, mesmo para pessoa participar de escolas, tal, gincana de escola, já participei, falar sobre Bandeira. Para quem estava fazendo seu mestrado, seu doutorado, para quem está querendo fazer um artigo. Eu tenho um farto material do Bandeira, né, de pesquisa, né, Uhum. fotografia, jornais, livros. E cada vez mais eu tenho um trabalho super legal. Eu tenho uma carta do Jorge Amado para o Bandeira, e a réplica do Bandeira para o Jorge Amado, os originais. Mas é interessante, né, os dois. Café de Flor era um café muito importante que Jean-Paul Sartre, Madame Beauvoir, esses intelectuais, os artistas, as pessoas de cinema, todos iam para o Café de Flor. E o Bandeira vivia lá, como o Bandeira vivia nos bistrôs, né, Aham. barbeando, tocava o dia pela noite. Quero fazer ressaltar que a pintura no Ceará existe de fato. Não é uma utopia, é arte pura. Quando digo pura, quero falar não de técnicas ou de gênios, mas de sinceridade. Agora, uma, uma Então, coisa que eu, uma coisa que eu fico pensando nessa relação, certamente, tu como idealizador do filme, tinha certas coisas que para ti eram fundamentais que aparecessem, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse diálogo criativo com o diretor do filme, com o Joey, pois para chegar a esse é, resultado, né? Porque o filme tem depoimentos, o filme tem a tua presença, né? Passando por cenários eu que não, o Bandeira é, passou. eu não falo, são off, são vozes. Eu gravei no estúdio a voz. E eu nunca tinha tido a experiência de ser esse ator em cinema, essa coisa toda, mas eu incorporei o personagem. Aham. O sobrinho à procura da memória do tio. Começa no cemitério, né, em Paris, onde o Bandeira foi sepultado, depois trouxeram os mortais dele em 1986. Então, acho que a placa chamada José Tarcísio, muito amigo do Bandeira, foi quem encampou isso aí. Mas a gente eu falava com o Jorge, cara, pelo amor de Deus, vem fazer um filme e a gente quase não tem imagem do Bandeira, então a imagem que tá perdida aí, é o Crepúsculo, né? Que era Fazedor de Crepúsculo, João Maria Siqueira, 1960, filmado na Praia do Mucuripe, e um preto e branco que depois foi encontrado, né? E estava em estado muito bom, esse 8 milímetros. Uhum. E o João aproveitou essa cena para intercalar junto com o meu personagem, né, preto e branco sempre, eu filmando, caracterizado com a barba, né? Eu não tenho um cavanhaque dentro de bandeira que é preenchido, né? Mas
as características muito parecidas, aquela coisa toda. Isso foi em 2019, nós passamos, eu acho que, se eu não me engano, uns 15 ou foi 17 dias em Paris, filmando aquela coisa toda tal, e chovia, e tem que filmar de madrugada para não pegar ninguém, aquela coisa toda, off, vai, volta, Filomeno Sena, vai para Notre Dame, Montparnasse, fizemos um percurso do Bandeira todo em Paris, aí o Joy teve, o Joy é muito bom, cara. Você vê o retrato pintado do Joy, é fantástico. Eu disse, Joy, ele disse, cara, eu descobri, eu te filmei, vai ser o sobrinho à procura do menor do tio. Vai aparecer cenas, então nós filmamos em Paris, filmamos dentro da Embaixada do Brasil, filmamos na casa do embaixador em Paris, tinha 4 obras, se eu não me engano, Bandeira, em Paris, na Embaixada, no Pompidou, filmamos na Escola Nacional de Belas Artes, onde o Bandeira estudou, né, mas depois saiu, já redigiu tudo isso. Fizemos um percurso que o Bandeira lá em Paris. Foi um momento muito dolorido para a França e, nesse sentido, a necessidade de uma reconstrução imagética. E o Bandeira chega nesse momento. Ele sai do Brasil figurativo, mas era quase que lógico que ele fosse tomar posição pela abstração lírica. Pega qualquer obra crepuscular dele e pode procurar qualquer coisa no mundo que você não acha. Nada que lembre, que seja parecido. É isso. Francisco, prazer estar aqui contigo, cara, e muito obrigado por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Marcelo, eu que agradeço, certo? Tem muita história do Bandeira. Cada vez que a gente lê sobre o Bandeira, a gente vai descobrindo várias coisas, mas o Bandeira foi uma pessoa, era uma figura humana sensacional, adorava a família, era um boêmio e foi um grande artista, e que as pessoas possam ler, né, saber mais sobre a vida do Antônio Bandeira vendo o filme. Aí vai descobrir quem foi esse grande artista que introduziu o habitacionismo informal no Brasil, nas artes plásticas brasileiras. É isso, gente. E para saber tudo sobre Antônio Bandeira, o poeta das cores, vá lá no Papo de Cinema. Um grande abraço a todos e até a próxima.